Pessoal, e o Flamengo que renovou o contrato aí com Gerson. Tem o Pedro que pode voltar no jogo de amanhã. Tem novidade no time do Flamengo e muito mais. Ficou interessado, quer saber as últimas informações do Mengão, as novidades? Então assiste esse vídeo até o final. Então vamos pro Maracanã, direto com Pedro Henrique Torre. Sim. Vamos lá? Vamos. Passou o fim de semana em Salvador, hein? Ele? Trabalhando. Trabalhando igual E eu também agora estava. vai seguir trabalhando. Conhecendo culturalmente Salvador é o carnaval, É. porque eu sou uma mulher da cultura. Quase igual, né, Pedro? Praticamente a mesma coisa, mas seguimos, né? Não vamos entrar em detalhes, mas tudo bem. Tudo bom, gente? Um abraço a todos aí mais uma vez. Estamos aqui de volta ao Rio de Janeiro, porque já nesta quarta-feira, Flamengo entra em campo. E aí, pela primeira vez nesta Libertadores aqui no Maracanã, né? Joga em casa, 21h30 contra o Central Córdoba. Flamengo que venceu seu primeiro jogo na Libertadores fora de casa contra o Deportivo Táchira. Estreou bem lá na Venezuela, viagem bem desgastante. O pessoal contou que realmente foi muito cansativa essa viagem, por isso valorizaram demais essa vitória e também o triunfo sobre o Vitória no Campeonato Brasileiro. Mas não tem jeito. Vai guardar energias para essa quarta-feira contra o Central Córdoba, um jogo muito importante, que é mais importante ainda vencer também, aí chegar aos 6 pontos, começar a tentar abrir uma vantagem nesse grupo para ficar tranquilo e pensar, como disse o Bruno até na primeira participação, logo depois, quem sabe numa pontuação geral ali para ter vantagem. Ano passado, nas duas últimas edições, o Flamengo decidiu a vaga fora de casa e acabou eliminado no mata-mata. Flamengo que já contou com os retornos aí de Arrascaeta, ajudou a decidir o jogo, né? Na última partida contra o Vitória, fez um golaço e aí está alternando ali com seus jogadores. Bruno Henrique ficou no banco de reservas porque não tinha muita condição, mas fechou o jogo lá, decidiu, fez o 2-1 contra o Vitória. O Gerson voltou também. O Danilo ainda não sabe, está fazendo um trabalho específico aí para retornar aos gramados, retornar bem. E tem aquela expectativa, o torcedor do Flamengo fica com muita expectativa. E o Pedro vai ser relacionado para esse jogo contra o Central Córdoba? Aí depende bastante de uma avaliação do dia a dia. Já está treinando com o grupo, está treinando todo dia, está animado, está na expectativa de voltar, 7 meses de lesão. Então ele está liberado para atuar ali junto com o grupo. Aí vai depender de uma análise do Felipe Luiz junto com o departamento médico do Flamengo ali para saber, mas também pode ser relacionado para sentir a emoção, o clima do retorno, e aí vai ser muito aos pouquinhos, minutinhos a cada jogo assim, então vai minuto a minuto mesmo e depois para tentar encorpar. Então é essa a expectativa do Flamengo, mas claro, a maior importância desta quarta-feira é colocar mais 3 pontos no bolso na Libertadores. Bruno, Mari. É a experiência da Libertadores, Mari. A tal da, Ela já mesma. diria Bruno. Ô, Vene Casagrande, então, você leu de forma rápida, o Gerson renovou, então, até 2030 com o Flamengo, tá aí, postagem do Flamengo, aquela risada, né, do Coringa, o Gerson fica, nosso Coringa renovou seu vínculo com o Mengão e seguirá aterrorizando os rivais por mais 5 anos, postou o Flamengo com uma foto do Gerson, pra quem não pode ver, a gente conta com o rosto pintado com as pinturas do Coringa, uma roupa do Coringa, e aí Gerson até 2030 escrito no rodapé da foto. Gostou, né, Vene Casagrande? É impossível o torcedor rubro-negro não gostar dessa renovação de contrato. É uma renovação extremamente justa, tendo visto o futebol que o jogador vem atuando dentro de campo, sendo importante também fora das 4 linhas, ajudando no processo de amadurecimento de outros jogadores, por exemplo o Wesley, que sempre faz questão de valorizar a importância do Gerson nessa volta por cima que ele deu no Flamengo. Então é um jogador que hoje é capitão e ele exerce de fato, ele não é capitão apenas técnico, na postura, no dia a dia. Então eu considero essa renovação de contrato uma baita contratação da diretoria do Flamengo, porque obviamente o Flamengo está fazendo investimento. A partir do momento que você renova com esse jogador, você dá um bom aumento salarial para ele. É um contrato longo, é o jogador que tem um contrato mais longo atualmente no elenco rubro-negro, até 2030. Ele provavelmente recebeu luvas por conta dessa renovação de contrato, mas nada mais justo, porque é um jogador que está mostrando dentro de campo que merece essa renovação de contrato. Inclusive, hoje, eu considero o Gerson titular na seleção brasileira, inclusive. O Flamengo já na busca por um substituto para o Wesley, e um nome que agrada demais a José Boto, o homem forte do futebol no rubro-negro, é Vinícius Tobias. Jogador de 21 anos de idade, brasileiro, revelado no Internacional e que pertence ao Shakhtar Donetsk.
Ele havia sido comprado do Colorado por 7 milhões de euros quando José Boto era o diretor esportivo do Shakhtar. Acabou sendo emprestado para o Real Madrid, onde jogou no Real Madrid B. Voltou para a Ucrânia e por lá tem desempenhado bem. São 16 partidas e 6 assistências na atual temporada. Posso assegurar que o Boto gosta do Vinícius Tobias, entende e vê no atleta um potencial tão grande quanto o do Wesley, mas contratá-lo do Shakhtar vai ser a operação das mais complicadas. Os 7 milhões de euros investidos lá atrás certamente se multiplicaram. Hoje, para tirar o jogador de lá, haverá a necessidade de um investimento muito superior a 10 milhões de euros. E é aí que entra a dificuldade rubro-negra na contratação desse atleta. Configuração. Se tudo ocorrer dentro do esperado, a segunda rodada termina assim, com o Flamengo em primeiro, criando uma gordurinha, e é muito importante, João, a gente terminar em primeiro lugar, e com, sei lá, 15, 16 pontos, para a gente definir o mata-mata em casa até uma possível final. Não né? aconteceu o que aconteceu nos anos anteriores, né? Que o Flamengo caiu para a Olímpia nas oitavas e caiu para o Peñarol nas quartas de final, né? Teve Então, que decidir fora de casa e tal. Então você jogar a segunda partida em casa é muito melhor. Faz toda a diferença com o apoio da nação, 70 mil no Maraca, é outra história. Então, o Flamengo, nas últimas Libertadores, né, 2023, 2024, deu esse vacilo, né? Perdeu para o Palestino, perdeu para o Alcas, enfim. Sim. E aí você pega um adversário que até é menos eficiente, com uma qualidade inferior, mas o cara joga dentro da casa dele. E assim, Libertadores é isso. É o Olímpia que, é um Olímpia que não é nada com nada. Perigosa a Libertadores, perigosa. Mas zoeira, né? Então, assim, é o Peñarol, que é um time grande, o estádio dos caras é lotado, 45, 50 mil pessoas. O Olímpia, no Defensores del Chaco, é um time limitado, mas tem aquela pressão. É outro ambiente. Então, é importante começar bem na Libertadores e contra o Central Córdoba. Tenho certeza que o Flamengo vai conseguir também bom resultado. Agora, sim. Pedro ou sem Pedro? Pois é. E eu acho importante também dizer o seguinte, claro, o Flamengo tem uma equipe médica, uma equipe técnica muito competente, né, preparada para avaliar se é o momento dele voltar, e as pessoas podem ter certeza, se ele estiver relacionado, é porque ele está em condições de voltar. Agora, uma coisa é certa, né? A volta dele será gradativa, não tem como o cara ter ficado 7, 8 meses sem jogar e já voltar e entrar de início. Se ele fizer isso, ele vai ter outra lesão muscular e tal, vai ter problema. Então vai ser aquela voltinha aos pouquinhos. 10 minutinhos, 20 minutinhos no outro jogo, aí 25 no outro jogo, aí 15 no outro, adquirindo, 15 no outro, até ir readquirindo, né? Mas só o fato de ter o 9 bolado de volta, rapaz. Eu acho o Pedro o melhor centroavante brasileiro. Você pega todos os centroavantes que jogam aí mundo afora brasileiros, eu acho o Pedro o melhor deles, viu, Emerson? Eu concordo, João. A gente lembra também que o Pedro, no ano passado, ele termina a temporada com 33 gols. O Yuri Alberto foi passar o Pedro como artilheiro no finalzinho, né? No finalzinho do ano. E assim, o Pedro, ele se machuca em setembro, né, do ano passado. E, cara, se ele não se machuca, João, eu me arrisco a dizer que ele passaria dos 45 gols. E beiraria os 50 gols. Porque, assim, ele ficou de fora das quartas da Libertadores. Com ele em campo, o Flamengo poderia ter avançado, por exemplo. Teria mais chance, sem dúvida. O Flamengo chegou na final da Copa do Brasil, chegou sem o Pedro. No mínimo aí, mais uns 3 ou 4 gols dele. Se a gente fizer uma conta aqui de cabeça, de maluco, vamos lá. Pedro ficou fora das quartas, da semi e da final da Copa do Brasil. São 6 jogos. Nenhuma loucura dizer que o Pedro marcaria pelo menos 4 gols. Chegaria a 37. Sem dúvida. Se o Flamengo chegasse até a semifinal, mais 3 ou 4 gols do Pedro, chegaria a 41. Com mais 10, 11, 12 jogos do Brasileirão, bateria 50 gols, pô. Sem contar que o Pedro, no ano passado, na verdade na Libertadores de 2022, teve jogo que ele meteu 3. Eu não tô nem contando isso, tô contando 3, 4 gols em 6 jogos. Então, assim, ele chegaria na marca de 50 gols. Facilmente. 45, 50 gols. Agora, é isso, né? Coisas que acontecem, faz parte do futebol, a gente torce muito pelo Pedro. É um cara muito querido e vai ser importante para o Flamengo. Seria especial também, né? Uma Libertadores com gol do Pedro, com gol do Bruno Henrique.
E vou te falar um negócio, hein, cara. Bruno Henrique. O que falar do Bruno Henrique também, né, João? Esse cara aí é o seguinte, ele é um dos maiores da história do Flamengo, e ele está ficando cada vez maior. E nessa ausência do Pedro, que nós já estávamos conversando, muitas vezes, como ontem, por exemplo, ele está assumindo a função de um centroavante. E ele está numa metamorfose, porque ele não é mais só aquele ponta que a gente viu avassalador de 2019 para cá, e antes mesmo, até quando ele jogou muito bem no Santos. Cara, ele está virando já também um homem de área, ele está se adaptando ali na carreira, a posição, e tem sido muito útil. O Bruno Henrique é uma lenda rubro-negra, né, o Emerson? Não, o Bruno Henrique é tipo vinho, né? Cara, e é impressionante, né? Porque eu acho que o Bruno Henrique, ele é um pouquinho de cada ídolo que o Flamengo tem, né? Porque ele é um cara que é engraçado, que dá as declarações curiosas, né? Eu vi até que o Flamengo postou um vídeo dele, ele convidando a galera para comprar o ingresso. Assim, ele é engraçado, ele é divertido, ele é decisivo, ele arruma briga no campo, ele vai para cima, defende o Flamengo como ninguém. Então, assim, o Bruno Henrique, ele é especial. Agora eu te faço uma pergunta, e é para a galera que está aqui no canal do Merchan ao vivo, e no canal também Fala João Guilherme. Bruno Henrique e Arrascaeta estão no seu 11 histórico do Flamengo? Estão. Estão? Estão. E eu falei isso ontem lá na transmissão da Flamengo TV. Assim, se me perguntarem, João Guilherme, qual é o seu 11 histórico do Flamengo? Os melhores jogadores que você viu jogar no Flamengo. Cara, não tem a menor dúvida. Pegando como base 81, que foi o melhor time da história do Flamengo, e 2019, que foi outro time extraordinário da história do Flamengo, o Arrasca e o Bruno Henrique tem que jogar, tem que estar ali, sem dúvida alguma. E outros jogadores também. Só que esses caras, eles continuam, o Bruno Henrique, nesse momento, até mais do que o Arrascaeta, porque o Arrasca, infelizmente, ele tem se machucado muito, né? Então tem ficado alguns momentos de fora, mas ele ontem deu sinais do que é o Arrascaeta de novo. O jogo estava difícil e tal, cadê o Arrascaeta? A marcação está muito forte. De repente, aquele estalo, aparece o craque, o genial, o diferente, o debochado. Ele vai lá e dá aquela entortada nos dois zagueiros, aí tem um zagueirão na frente, o goleiro, o que ele vai fazer? Tacada de bilhar lá no cantinho e um gol genial. Então, cara, são jogadores que mantêm a geração de 2019 ali pulsando e ainda é muito importante, né? Jogadores históricos do Flamengo, né, Emerson? Jogadores históricos. E o mais legal disso tudo é que eles não pararam de jogar. Eles ainda têm essa temporada, tem a outra temporada. E, alô, presidente, contrato vitalício para Bruno Henrique e Arrascaeta. Não, e assim, eles já passaram, né? Recentemente, Zico, Júnior, como jogadores com o maior número de títulos da história do Flamengo. Então, uma vez eu estive no evento com o Zico Zico meio que falou assim, mas eu ganhei Tereza Herrera, falou de alguns títulos, né? Que, claro, a gente está falando das contagens oficiais, mas o Zico deu uma... Mas, claro, porque na época do Zico, e eu sou dessa época, eu acompanhei a carreira do Zico quase toda, realmente os times brasileiros, o calendário era completamente diferente. Pois é. No meio do ano, os times tinham um espaço para realizar excursões, e muitas vezes os times excursionavam aqui pelo Brasil, no Norte e Nordeste, o famoso Bye Bye Brasil, do empresário Pinga, e muitas vezes iam jogar os grandes torneios na Europa. E aí o Tereza Herrera, o Ramon de Carranza, os times brasileiros estavam sempre lá. E, de fato, né, aquele time do Zico e outros times brasileiros realmente conquistaram esses torneios que, na época, tinham uma relevância muito grande. Agora, falando dos torneios, né, oficiais, né, disputados pelo Flamengo, e na época não tinha a Copa do Brasil, né? Tem esse pois é. Mas assim, jogou uma Copa do Brasil, por exemplo. Exatamente, mas brasileiro, Libertadores, aquela coisa toda, eles têm um carioca, eles têm um somatório de títulos realmente expressivo e podem e irão, né? Essa lista, vão abrir uma frente aí, né? Assim, no cenário ideal, cenário perfeito para o torcedor seria
ganhar, né? Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Nenhum time conseguiu isso ainda. Pode ser que aquilo que você falou de estar sentindo algo especial nesse ano... Vibração. Pode ser que isso aconteça esse ano. Mas assim, se a gente imaginar esse ano um Brasileiro e uma Libertadores, já são mais dois títulos na conta de Bruno Henrique e Arrascaeta, que vão conquistar muitas e muitas coisas. O Arrasca já falou isso, né? Que pretende ficar aqui no Flamengo. Sim, pretende encerrar no Flamengo, é verdade. Pretende encerrar a carreira no Flamengo. Então, assim, vão conquistar ainda mais. Mas, cara, esses caras são impressionantes, né? Eu fico pensando, acho que esses caras não têm noção, João. Acho que com o tempo eles terão do que eles representam, mas eu acho que eles não... Contava por filho. Porra, eu vi Zico. Inclusive, a galera tá perguntando aqui dos quadros, tem um aqui do Zico com... Tem um aqui, ó, do Zico com o Gabigol. Isso aqui é a escalação de 81, no meu cenário. E aí, os pais contavam, por exemplo, eu tenho 27 anos. Só tô com a carinha meio amassada, mas tenho 27. Isso, meu show tá bem, Também, né? Então, assim, os pais e os avós contavam para os netos e para os filhos: olha, eu vi o Flamengo ser campeão da Libertadores. Eu vi o Zico, Andrade. Tá aqui a escalação: Ney Dias, Moser, Júnior, Tita, Nunes. E aí, esses caras conseguiram conquistar esse título que é maravilhoso, a Libertadores. É por isso que quem é rubro-negro, e só quem é da nação rubro-negra, entende aquela comoção que aconteceu no dia 23 de 11 de 2019. Porque a maior parte da torcida do Flamengo, ela ouviu... pessoal, a tal da Libertadores, né? Mas e aí, o que vocês acharam aí dessa renovação de contrato do Gerson, né? O Gerson, que é o Coringa aí, esse cara excepcional aí do... capitão do time do Flamengo. Esse realmente é o Coringa, é o cara que age ali, né, principalmente ali na área do meio campo ali, né, em todas as funções ali nessa área. É um cara que é excepcional, um cara chave aí para o time do Flamengo, né? Que estava aí, né, querendo a renovação, tudo mais. Teve o pai do Gerson falando um monte de besteira, né? Mas ainda bem que deu tudo certo, não levaram pro coração nada do que foi falado, né? O Gerson renovou o contrato, teve um reajuste salarial, luvas e tudo mais. E tá aí, vai continuar no time do Flamengo. O time do Flamengo é outro com o Gerson em campo. A gente é nítido isso, né? Que o time do Flamengo é muito melhor com o Gerson em campo, né? Pra mim, esse cara vai continuar nessa pegada. Tem que ser titular. Se o Jorge Jesus for para a seleção brasileira, ele vai ser titular da seleção brasileira. É um cara indiscutível, né? Nesse time do Flamengo e principalmente será indiscutível na seleção brasileira. Então, o Flamengo só tem a ganhar com esse cara. O Flamengo só tem a ganhar, na minha opinião, o Flamengo só tem a ganhar com esse jogador. Mas e vocês? O que vocês acharam aí dessa contratação do Gerson? O que vocês acharam aí dessa renovação de contrato? Foi uma excelente contratação. O que vocês acharam? E também dessa novidade aí do Pedro estar voltando, né, a atuar aí no time do Flamengo. Será que é amanhã? Será que amanhã o Pedro vai estrear ali? Será que se ele for estrear, será que quantos minutos? 15 minutos? 5 minutinhos? Quantos minutos o Pedro vai voltar ali a estrear no time do Flamengo? Tô ansioso aí para ver o Pedro em campo. Diga aí, o Pedro já estreia e já faz um gol aí na sua reestreia aí pelo time do Flamengo. Seria excepcional, daria um gás ainda mais para o jogador aí na recuperação, né? Mas aí, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo a sua opinião a respeito dessa renovação do contrato e se o Pedro amanhã deve sim jogar ou vocês acham que deve dar uma segurada um pouquinho mais aí para a volta do Pedro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!